Todos acharam? Você que pode, fique em pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o benemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Vou repetir. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Vá comigo até o versículo 13 desse mesmo capítulo. Nós lemos o versículo 1. Vá comigo até o versículo 13. Diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vou repetir. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Todos acreditam que essa é a palavra do Senhor? Acreditam que isso realmente aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas para o Senhor, para essa palavra maravilhosa. Bendito Deus, eterno Pai, a sua palavra agora será anunciada, Pai. Toma a boca do pregador, que o Senhor venha dirigir, meu Pai, tudo aquilo que for falado, que seja vindo da tua boca, Deus. Que não seja o homem falando, mas que seja a sua boca falando com cada um, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento. Meus amados irmãos, aqui está tendo uma transição, está saindo um rei e Deus está consagrando outro rei, o rei Davi. E Deus já no início do capítulo diz que rejeitou Saul, que era o rei que estava em exercício naquele momento. Para que você entenda um pouco da trajetória, quando Josué entrou na terra prometida, que Deus tinha prometido, através de promessa feita ao povo de Deus, eles dividiram a terra e naquele momento teve juízes que estavam governando sobre a terra. O primeiro juiz foi Josué, que ali ele tomava decisões em prol do povo, decidia para o bem do povo as questões físicas e civis. E daquele momento começou a se levantar homens, Jefté, Gideão, Débora, Otoniel, homens que livravam o povo e continuavam ali aquele trabalho que Josué começou. Chegou o tempo de Samuel. Todos conhecem a história de Samuel, que foi um menino que foi criado no templo. Sua mãe Ana era estéril e ela fez ali uma promessa ao Senhor, de que se ela engravidasse, ela daria o filho para trabalhar na casa de Deus. E desde pequeno Samuel começou a ter uma intimidade muito grande com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele, quando era pequeno ainda, o Senhor falava com ele, e ele começou a ter essa experiência, e ele foi crescendo, tendo essa intimidade com Deus. E quando Samuel já era velho, os seus filhos, diz a palavra, que não andaram nos seus caminhos, porque Samuel foi um homem reto, íntegro, e diante de Deus não tinha nenhum agravante, e o povo também tinha sua aprovação. Porém, os seus filhos não andaram no seu caminho. Os seus filhos começaram a agir de uma forma totalmente contrária aos seus ensinamentos, começaram a profanar o templo, levando mulheres para dentro do templo, começou a roubar das ofertas,
E o povo começou a repudiar os seus filhos. Não queriam que os filhos de Samuel ficassem na direção da nação. Mas na verdade não eram os filhos de Samuel que estavam na direção da nação, ou Samuel. Era o próprio Deus. Porque Deus ele agia de uma forma teocrática, ou seja, Deus no poder. O povo de Israel era um povo diferenciado. Ele não tinha um rei como governante. O governante era o próprio Deus. Então Deus ele dava direção a um homem, a um profeta, ou um homem inspirado por Deus, aprovado por Deus, e Deus transmitia essas ordens ao povo. E assim ficou durante um período de 400 anos, que é o período do livro de Juízes. Até o momento em que chega essa situação onde os filhos de Samuel são reprovados e o povo chega diante de Samuel e fala: nós não queremos mais ser dirigidos por Deus, nós queremos ser dirigidos por um rei. E Samuel fica muito triste porque, como um homem de Deus, ele sabe a importância de ser orientado por Deus, e ele começa a agir de uma forma triste. E Deus fala para Samuel: Samuel, atende o pedido do povo. E você não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim. Porque eu que estava dando a direção através de você. Você não fazia nada pelas suas convicções, mas você fazia tudo aquilo que eu te direcionava a falar ao povo. Então nesse momento, Samuel começa a procurar dentre o povo um homem para dirigir a nação de Israel, um homem para direcionar a nação de Israel. E esse homem era Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Deus, de propósito, ele age de uma forma totalmente contrária a que um homem espera. Ele escolhe um homem de boa aparência, alto. A palavra diz que o segundo mais baixo, ou seja, o homem que poderia chegar mais perto de Saul, batia em seus ombros. E ele era de boa aparência e boa formosura. Era um camarada que se diz, aparentemente, humanamente falando, capacitado para dirigir aquela nação. E ele sai através de um propósito de Deus, procurando as jumentas do seu pai, que estava perdida. E depois de alguns dias ele não encontra a jumenta, e ele toma a decisão de visitar um profeta, um vidente, que se chamava naquela época, que era Samuel, para ele dizer aonde que estavam as jumentas. E ele vai visitar Samuel. Chegando lá, Samuel já está sendo avisado por Deus que Saul iria visitar, e ele recebe ele, e antes que ele abrisse a boca, ele fala: as jumentas de seu pai já foram encontradas. Mas eu tenho algo para te dizer: Deus vai te consagrar o rei de Israel. Você vai direcionar esse povo, você vai direcionar essa nação. A partir daquele momento, no capítulo 10 de 1 Samuel, isso é no início. No finalzinho do mesmo capítulo, ele é consagrado rei pelo povo. O povo o abraça e coloca como líder daquela nação. As primeiras batalhas de Saul, ele realmente tem êxito, ele tem vitória sobre os amonitas, ele começa a ter um certo destaque, ele começa a se levantar como realmente o líder da nação, e a nação estava vendo que tudo estava indo bem aos olhos humanos. Porém, Saul começa a desobedecer alguns mandamentos e algumas ordens que Deus dava. Saul era benjamita. O único povo que poderia oferecer sacrifícios era o povo da tribo de Levi. Todo levita ele tinha autorização para trabalhar no templo. Todo sacerdote era da tribo de Levi. Porque quando o povo entrou na terra prometida, Deus dividiu em 12 tribos, e uma dessa, ela era responsável pela manutenção do templo, para interceder a Deus pelo povo. Eles eram responsáveis de fazer a ligação entre Deus e o povo. Isso era o papel do sacerdote, que obrigatoriamente tinha que ser da tribo de Levi. E Samuel demorou para vir fazer o sacrifício, porque eles estavam para sair para a guerra.
E Saul tomou a iniciativa de fazer no lugar de Samuel, coisa que ele não poderia fazer porque ele era benjamita, era da tribo de Benjamim. Então, quando Saul chegou e falou: o que você fez? Você desobedeceu a ordem de Deus. Por causa dessa sua atitude, o reino passará de você. Passado um tempo, passado 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, ele vai continuando nessa crescente. Ele continua buscando ali agir com as suas próprias forças, com as suas próprias decisões, não obedece à direção de Deus, e ele começa a desagradar a Deus. E Deus ali começa a procurar outro homem. Ele fala assim: Samuel, pega o chifre de azeite, como nós lemos no capítulo 1, e vai até um lugar que eu já separei um homem, que é segundo o meu coração, para que lidere esse povo. E naquele momento, Samuel vai em direção à casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ele começa a ver os seus filhos. E Samuel, ele tem uma decisão que ele teve igual ele teve com Saul. Ele começou a olhar os mais bonitos, os mais fortes, e achando que aquele estava mais preparado. Porém, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. Quando acabou, os filhos falaram: você não tem mais nenhum outro? Porque ele achou que algum daqueles serviria. Ele falou: só tem mais um, que não está nem aqui, está lá no meio das ovelhas no campo. É o caçula, é o mais novo. Ele falou: ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. E nisso chega Davi. E Deus ali manda, direcionando o profeta, manda que unge ele no meio de seus irmãos, no meio do seu pai. Por que Deus fez isso? Por que ele não direcionou Samuel diretamente no campo, para que ele fosse consagrado lá no campo onde ele estava? Porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Por que Deus manda Samuel ir até a casa do seu pai e manda chamar ele diante dos seus irmãos, do seu pai e de sua mãe? Porque se Davi contasse isso para alguém, ninguém iria acreditar, porque ninguém dava nada por Davi. Fala assim: o profeta, o maior profeta de Israel, veio aqui no campo e me consagrou como rei de Israel. Fala: deixa de ser mentiroso. Porque aos olhos humanos, Davi não tinha condições nenhuma. Ele não tinha nada, ou nenhuma capacitação para que houvesse condições de liderar uma nação. E o que hoje Deus fala conosco? Quem olha para mim e para você, talvez olha não vê condição nenhuma. Fala assim: esse não tem nenhum futuro. Mas o que importa não é como o homem vê, importa é como Deus vê. Você não tem que ser notado pelo homem, mas você tem que fazer por onde ser notado por Deus. Davi estava no meio do nada, mas Davi no meio do campo, onde não tinha ninguém, chamou a atenção de Deus. Você não precisa estar no centro dos holofotes para que venha chamar a atenção de Deus. Hoje tem muita gente que está em destaque na frente dos homens, mas está oculto diante de Deus. E tem muitos que estão ocultos diante dos homens, mas está em destaque aos olhos de Deus. Deus olhou para Davi e falou: é esse. E ali naquele momento, Davi é consagrado rei de Israel. Só que no outro dia de manhã, quando ele acordou, ele teve que tomar conta das ovelhas do seu pai. Sabe o que aconteceu? Não mudou nada. Davi, no capítulo 10, ele é consagrado rei de Israel. Quando acaba o capítulo 10, ele já é consagrado rei de Israel. O povo já abraça ele. Davi não. Davi, no outro dia de manhã, ele teve que ir de madrugada tomar conta das ovelhas do seu pai. E seu pai mandava ele levar comida para os seus irmãos. Uma passagem que todo mundo conhece, quando Davi enfrentou Golias, ele foi lá levar pão e levar suprimentos para o exército. Ele era mais um. Davi não era ninguém. Ele foi lá levar, obedecendo seu pai. E quando chega naquele momento, todos com medo do gigante, Davi diz: por que vocês têm? Hoje mesmo o Senhor me entregará nas suas mãos. Todos conhecem a
a mensagem não é isso, eu quero pegar outra linhagem, mas todos sabem que Davi derruba o gigante, mata o gigante, corta a cabeça do gigante. E o que Davi deve ter pensado? Agora chegou minha hora, agora eu vou sentar no trono, agora vai vir aquele tapete vermelho, vão tocar os clarinetes e eu vou correr para dentro do palácio e vou sentar no trono. Mas não foi isso que aconteceu. Davi continuou passando privações. A vida de Davi continuou a mesma. Não mudou nada. Ele continuou tendo que ir para a batalha, para a guerra. Ele começou agora. A única coisa que mudou, que em vez de ele cuidar de ovelhas e cuidar do rebanho do seu pai, ele passou a fazer parte do exército. Mas como um soldado. Não mudou nada. Continuou. E Davi fez o melhor que ele pôde. Como soldado, ele foi o melhor soldado. O que Deus nos ensina nesse momento? O que você tem que aprender? Eu não costumo dar nomes a mensagens, mas se eu fosse titular a mensagem de hoje, seria seguindo o exemplo de Davi. Davi, ele fez o melhor em cada momento que ele estava. Quando ele foi cuidar das ovelhas do seu pai, quando ninguém estava vendo, ele foi o melhor. Quando ele foi soldado, ele foi o melhor. Em todo momento, Davi procurava ser o melhor naquilo que ele fazia. Se hoje eu estou pregando para 5, 10, 15 pessoas, eu tenho que ter a mesma motivação que eu vou pregar para 5 mil, 10 mil, 15 mil. Se você não fizer isso, Deus nunca vai te levar a lugar nenhum. Ser fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa ela quer que Deus coloque ela no muito, mas quando ela está na condição de humildade, ela não quer fazer por onde chegar e ser honrada. Ela não quer fazer o seu melhor para que Deus possa te levar numa etapa mais superior, para que ela venha ser promovida, para que ela venha ter mais ali recursos. Então pegue o que Deus te deu na tua mão, mas é quase nada. Então pegue esse quase nada e faça o melhor que você pode fazer. Pegue isso aí que os olhos humanos não é nada e use esse recurso que é pouquinho e faça o melhor que você possa, para que Deus possa elevar a sua graduação. E Davi continuou sendo o melhor soldado, e Saul começou a mandar ele para as guerras e ele continuava indo para ser o melhor. Chegou um momento que Davi entrava diante do palácio, em vez do povo aclamar Saul, clamava a Davi. Aí falava, Saul matou milhares, e Davi matou centenas de milhares, ou seja, muito mais destaque. Porém, a vida de Davi continuou a mesma, não mudou nada. Ele continuou tendo que dormir no campo, entrava no palácio como um soldado, não entrava como rei. Ele saía como um soldado, ia para a guerra. Guerra era fome, era privações, era dormir no meio do campo. Guerra era tudo que você possa pensar de privação. Isso era sinônimo de guerra. E era isso que Davi viveu. Passado algum tempo, Davi se mantendo fiel a Saul, e nunca tentando tomar sua posição, mas esperando em Deus aquilo que Deus tinha prometido, ele continuou fazendo o seu melhor. Meu amado, minha amada, a tua posição que Deus guardou para você, você não precisa tomar de ninguém. Aonde Deus quer te levar, Ele vai te levar sem você puxar o tapete de ninguém. Você não precisa fazer nada com as suas forças. Aguarde em Deus que Ele vai te levar aonde Ele prometeu. As promessas de Deus não caducam. Não precisa você tomar partido. Todos conhecem, por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi estava no meio da caverna, escondido, fugindo de Saul, que queria o matar por inveja. E Saul entrou na caverna. Como é que eu posso dizer? Vai descer um barro. Só que ele não sabia que Davi estava lá. E Davi cortou um pedacinho do seu manto. E quando ele saiu da caverna, quando estava distante no vale,
Davi, ô Senhor meu, ainda o chama de Senhor. Por que procuras tirar minha vida? O que eu fiz a você? Aí ele mostra o pedacinho do manto. Falou, se eu quisesse, eu tinha te matado. E os conselheiros, amigos que estavam com Davi, falou, hoje Deus te entregou nas suas mãos. E Davi não fez nada. Por segunda vez, caiu um sono sobre todo o exército, estavam todos dormindo. Davi entra no meio do exército, vai do lado de Saul, e o seu escudeiro fala, eu vou enfiar a lança nele que eu vou atravessar de uma só vez. Davi fala, não faça isso não. Pegou ali alguns utensílios que era de uso pessoal de Saul e saiu. E fez da mesma forma. A certa distância, falou, meu senhor, por que você procura me matar? O que eu te fiz? E Saul chora, aquele choro de crocodilo, né? E Davi não acredita e foge. Davi passa por necessidade, ao ponto de ele chegar num sacerdote, passando fome, e pede pão. Não tinha o que comer. Se eu não me engano, no capítulo 21. Já se passaram quantos capítulos? Vamos ver? 1 Samuel, capítulo 21. Primeira Samuel, capítulo 21. Diz assim, versículo 1. Então veio a Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse, por que vens só? E ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dai-me 5 pães, ou o que se achar. Passaram quantos capítulos? 5. Ele foi consagrado no capítulo 21, no capítulo 16. Estamos agora no capítulo 21. E o homem está pedindo o quê? Pão. Mas ele não tinha sido consagrado a rei? E agora ele não tem nem o que comer? Já passando anos, passando já ali o tempo necessário para que se cumprisse, porque ele tinha um exemplo. Ele conhecia a história de Saul. Ele sabe que Saul foi ungido no dia e tomou posse no quê? Em outro mês. Ou não sei, a Bíblia não revela, mas foi no mesmo capítulo. Agora passam 5 capítulos e Davi agora está pedindo pão para comer. E mentindo. Porque ele não estava sob a ordem do rei. Ele estava fugindo do rei. Totalmente o contrário àquilo que ele poderia esperar. Não era aquilo que ele tinha em mente. A esse ponto, ele já estava pensando que ele poderia estar no palácio, tendo tudo do bom e do melhor. Mas a situação dele é totalmente contrária ao que aconteceu. Agora ele não estava mais tomando nem conta das ovelhas do seu pai, mas estava como um foragido passando necessidade. Se você for olhar com os olhos naturais, a situação de Davi agora está pior do que quando ele foi ungido. Porque quando ele foi ungido, pelo menos tinha que comer. E agora nem isso ele tem. E ninguém perseguia ele. Mas agora ele está sendo perseguido, passando fome, não tem onde dormir, passando necessidade. Então temos que entender que entre a promessa de Deus ser falada e ser cumprida, nós temos uma trajetória. Você tem um caminho a seguir. O problema é que muitas pessoas, elas ficam o quê? No meio do caminho. Elas não prevalecem. Elas não perseveram. Elas receberam uma promessa. Quantos já receberam promessa? Você acha que foi só Davi? Não.
Muitos já receberam a promessa, mas só que eles não suportam chegar até o momento da concretização da promessa. Ei, Deus tem promessa para mim e para você. Nós não podemos ficar pelo caminho. Glória a Deus. Nós não podemos voltar atrás. Porque Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. No outro dia, deu tudo certo. Davi já estava no palácio. Será que foi isso que aconteceu? A palavra diz que quando ele saiu dessa situação, Saul mandou pessoas até lá o sacerdote e mataram vários sacerdotes, porque deram ali apoio a Davi. E Davi vai para um território inimigo e chega lá e tem que se fingir de maluco, porque antes dele ser perseguido pelo, vamos dizer assim, o rei de Israel, que na verdade em nomenclatura humana, ou seja, reconhecido humanamente, o rei era Saul, mas por Deus, reconhecido por Deus, o rei era Davi. Mas quem estava mandando era Saul. Ele tinha tomado várias decisões e batalhas, e ele tinha feito inimigos em todo o território, porque Davi tinha feito já várias batalhas. Ele estava sendo perseguido dentro de casa e fora de casa. Eis a situação de Davi. E ele vai para o rei Aquis e chega lá e tem que se fingir de maluco. Por quê? Porque ele tinha matado já várias pessoas daquela nacionalidade. Ele tem que se fingir de doido para não ser morto. Mas depois disso Deus honrou ele e ele foi consagrado rei de Israel. Não foi dessa forma. Depois disso ele passou fome de novo. Aí tem aquela famosa história que ele foi pedir comida a Nabal, ele e seus soldados. E Nabal fala que não daria comida a Davi, que era o marido de Abigail, que veio se tornar depois esposa de Davi. Todos conhecem a história que depois Abigail intercedeu, mas não é essa a história, eu não quero entrar nessa linha, eu quero que você entenda a trajetória de Davi. Depois disso, Davi então foi consagrado, né? Ainda não. Vamos até o capítulo 23. Capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keilas. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Olha só que interessante. Você está numa situação em que você está passando fome, privações. Nesse ponto, Davi já tinha uns 400 homens junto com ele, só endividado, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e você tinha que providenciar recursos para essas pessoas. E você fica sabendo que uma cidade está com problema. Aí eu te pergunto, o que Davi tinha a ver com isso? Eu não sou rei, isso não é problema meu. Quem tem que livrar essa cidade é o rei, porque era território de Israel. Mas Davi, ele se compadece, e olha só que interessante, isso é muito bom. Qual foi o primeiro passo que Davi fez? Ele consultou ao Senhor. Devo ir a Keila
olha só o que acontece. Muitas pessoas, elas querem receber as promessas de Deus. Praticamente uma unanimidade na sociedade. Em todo mundo, todos querem as promessas de Deus. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não quer ser bem-sucedida no casamento, na família, financeiramente, na saúde. Você não vai encontrar ninguém assim. Todos querem receber as bênçãos e as promessas de Deus. Porém, é como se você fosse usar o Waze. Alguém já usou o Waze? Você coloca um destino e ele fala: vira à direita a 300 metros, vira à esquerda a 600 metros, segue em frente por 2 quilômetros. Alguém já usou esse aplicativo? Assim que funciona. É um aplicativo para você chegar a determinada localidade. E Deus, ele age dessa forma. Ele fala para você que vai te levar a algum lugar, mas você tem que seguir as suas orientações. O problema é que a pessoa quer chegar ali onde Deus falou, mas ela quer seguir os seus próprios passos. Ela não quer ouvir a voz de Deus, ela não quer ouvir a orientação de Deus, mas ela quer chegar lá através do seu caminho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se Deus já mostrou o destino, Ele sabe o melhor caminho que eu vou chegar até aquele lugar. Se você não for guiado por Deus, você pode passar em situações de perigo. Tem relatos na televisão de pessoas que seguiram esse aplicativo, foram parar numa comunidade perigosa e foram mortas, porque foram guiados por esse aplicativo. E muitas pessoas, elas querem chegar em determinado lugar, onde a promessa de Deus está lhe esperando, e ela quer seguir através dos seus passos. Ela não quer ouvir a voz de Deus. Não vai chegar. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. A palavra diz que em Mateus 3, Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aí diz no capítulo 4 que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Muitos querem receber, mas não querem ser guiados por Deus. Querem ser guiados pelas suas intuições, pelas suas convicções. Não, mas eu acho que é assim. Não importa o que você acha, importa o que Deus acha. Glória a Deus. Nós não sabemos de nada. E quando você for caminhando, seguindo as suas orientações, você não vai chegar lá. Você não vai chegar na promessa. Você tem que começar a viver guiado por Deus, recebendo de Deus a orientação. Vira à direita, vira à esquerda, agora siga em frente. É assim que funciona. As pessoas querem ser bem-sucedidos na família, financeiramente, no casamento, mas em vez de ela obedecer a palavra de Deus, ela quer agir com seus braços. Ela quer andar com as suas pernas. Aí depois fala que Deus mentiu. Mas Ele falou, mas a pessoa não obedeceu. Se eu estou indo lá para o centro, se eu for para lá, eu não vou chegar no centro. O centro fica para cá. Como é que eu vou chegar no destino se eu estou indo no sentido contrário? Se Deus manda eu falar, eu fico calado. Quando Ele manda eu ficar calado, eu quero falar. Como é que Ele vai agir na minha vida? Não tem como. Eu tenho que começar a ser orientado por Deus. E qual é a orientação de Deus? É a palavra. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Mas poucos querem obedecer e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é um mapa. Muitos só querem saber do destino. Vai me levar aonde? Aonde eu vou chegar? Mas não quer saber o caminho. Todo destino tem um caminho. Todo destino tem que passar por alguns lugares.
Para Davi chegar no trono, ele teve que passar em alguns lugares para ser o maior rei de Israel. Glória a Deus. Como é que você quer chegar em algum lugar de notoriedade, um lugar de destaque, se você não se preparou, se você não deixou Deus te formar, te forjar, para que você seja o maior rei de Israel? Porque tudo que Deus falava, ele fazia. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes Deus está falando e nós estamos se fingindo de surdo. Não, porque aqui é mais fácil. Ali vai passar no deserto, no vale. Eu não quero passar ali. Mas ali é o caminho que você tem que passar. Senão você não vai chegar. Não tem outro jeito. É o destino. É o trajeto que Deus traçou. Deus fez o povo passar pelo deserto para chegar onde? A terra prometida. Não tinha outro caminho. O deserto é lugar de fortalecimento. Lucas 1, versículo 80, diz que João Batista crescia e se fortalecia no deserto. Deserto não é lugar para você ficar prostrado. Deserto é lugar para você se fortalecer. Deserto é lugar para você aprender de Deus, para você se preparar. O projeto de Deus não é que você fique no deserto se arrebentando e morrer lá. Não é isso. É para que você chegue do outro lado fortalecido, que você chegue do outro lado alicerçado. É assim que Deus trabalha. Todos os homens de Deus que obtiveram de Deus grandes coisas passaram por grandes problemas. Não pense que você vai receber de Deus grandes coisas sem passar por grandes problemas. Não existe. Para receber de Deus grandes promessas, você tem que enfrentar grandes dificuldades. Mas não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem como a gente dar a volta. Não tem. Se você for querer dar a volta, você pode acabar se perdendo. O caminho é esse: obedecer a palavra de Deus. Importante. Davi estava cheio de problemas. Ele podia falar: se dane Keila, se dane essa cidade, eu estou já basta. O que Deus está querendo dizer? Talvez você está na situação que você não poderia nem ajudar ninguém, mas quando você começa a colaborar com a dor do próximo, Deus começa a se importar com a sua dor. Quando você começa a se atentar para a dor do próximo, Deus ele começa a olhar para você e mudar a sua trajetória. Deus ele age dessa forma. Porque que você planta, você colhe. Só que você vai ajudar uma pessoa, ela vai estar sendo ajudada por você, que é um ser humano, mas você vai ser ajudada por Deus. O teu recurso é limitado, o recurso de Deus é ilimitado. Glória a Deus. Você pode fazer pouca coisa por alguma pessoa, mas Deus ele pode fazer o impossível por você. Então, quando você começa a se importar com a dor do próximo, Deus ele começa a olhar para você e se importar com a sua vida. E Davi, eu vou resumir cada horário. E Davi, ele livra a cidade, coloca os seus homens em risco. E o rei, quando fica sabendo que Davi está na cidade, falou: agora Deus me entregou, Deus me entregou nas minhas mãos. O rei não estava preocupado quando a cidade estava sendo invadida pelos filisteus. Mas agora ele ficou preocupado, porque Davi estava lá na cidade. Rapidinho ele se mobilizou para ir lá matar Davi. Por que ele não se mobilizou para ir salvar a cidade? Por que ele não tomou atitude quando a cidade estava sendo invadida? Por quê? Porque tem momentos na nossa vida que você se torna um alvo. Sabe por quê? Porque você está agindo segundo a vontade de Deus. Aquele que está sendo direcionado pelo Satanás, e ele pensa que está sendo usado por Deus, né? Tanto que Saul usou o nome de Deus. Deus me entregou
nas minhas mãos. Ele pensou que era Deus que estava agindo, mas ele estava sendo usado por Satanás. Mas quando você é direcionado por Deus, Satanás começa a se imobilizar para levantar pessoas para te perseguir. Porque você passa a ser foco. Então, se você está sendo perseguido, se você está enfrentando dificuldades, isso é um bom sinal. Porque você está ouvindo a voz de Deus. Você está sendo obediente à palavra do Senhor. No final desse capítulo, Davi consulta o Senhor. Fala: esse povo, eles têm agora uma gratidão comigo, porque eu livrei eles da morte. Mas eles vão me entregar a Saul, porque pela lógica, o povo estava destinado à morte. Se Davi salvou o povo, o mínimo que eu tinha que fazer por gratidão é acolher ele e o quê? Protegê-lo. Eles não fazem isso. Quando Davi consulta a Deus, fala: eles vão me entregar na mão de Saul? Fala: vai. O que eu faço? Mete o pé. Davi teve que sair fugindo. Agora você raciocina comigo. Se Davi salvou a cidade que estava sendo extinta ou ia ser aniquilada pelos filisteus, Davi não poderia matar o povo daquela cidade? É uma lógica. Se o povo não estava conseguindo se proteger, e Davi vai lá e livra aquele povo, e aquele povo ia se levantar contra Davi, Deus falou: olha, vão se levantar contra você. Davi não poderia ter um ataque ali de fúria, de ódio, e matar aquele povo? É lógico que ele poderia. Mas o que ele fez? Nada. Não retribua as ofensas que vêm sobre você. Não faça isso. Não busque vingança. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não procure fazer justiça com as suas próprias mãos. Não procure agir conforme as suas forças, os seus sentimentos, ódio, rancor, mágoa. Não faça isso. Deixa Deus agir. Deixa que Deus irá tomar as devidas providências. Não tente tomar a frente de Deus ou fazer conforme as suas forças. Espera Deus agir. Mas no outro dia Davi já estava no trono? Será que já estava? Não. Chegou um ponto que a perseguição ficou tão ferrenha, que Davi teve que sair do território de Israel, porque não tinha mais lugar para ele ficar. E ele defendeu essa cidade, e ele lutou contra os filisteus. Olha o que Davi teve que fazer. Ele teve que ir até os filisteus e pedir para o povo daquela cidade, ou para aquele povo ali, uma cidade para morar com seus homens, que era cerca de 600 homens, fora mulheres e crianças. E o povo, e o rei, dá ali uma cidade que era desprezada, Ziclag. E Davi começa a viver ali com esse pessoal, abandonado. Porque o rei temia os filisteus. E o rei dos filisteus não fez nada contra Davi, porque Davi era um guerreiro conceituado. E Davi falou assim: ó, você é teu empregado. Assim como eu guerrei para Saul, eu vou contra qualquer outro povo. Eu vou ser agora teu empregado. É só você não me matar. Chegou ao ponto de ir até o inimigo para pedir: ó, você me dá de comer e beber e morar, que eu vou trabalhar para você. Pois que o Davi aconteceu. Mas ele não tinha recebido ali a unção para se tornar rei de Israel? E agora está indo lá diante do inimigo, pedir para que ele viesse, conceder um território e comida para que ele viesse comer e beber? O que deve passar pela cabeça desse homem? Eu acho que o profeta se enganou. Acho que o profeta, dessa vez, ele errou. Eu acho que ele não fez o que era certo, não. Ele foi consagrado
rei de Israel, no capítulo 16. Sabe quando é que acontece isso? Capítulo 30. Vamos lá. Capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. E a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Oh, aleluia. Olha só, gente, que interessante. Davi recebe um território que não é dele, é de um território inimigo. Ele sai para uma batalha. Quando ele volta, ao longe, ele vê uma fumaça espessa. Quando ele adentra dentro da cidade onde estava a sua família e a família dos homens que estavam com ele, não tinha mais nada. Não tinha mais casa, não tinha homens, não tinha mulheres, não tinha crianças, não tinha mortos, mas também não tinha ninguém. O que passa na cabeça desse homem? Eu não fui ungido para ser rei de Israel? Agora eu estou numa situação que eu não tenho comida, não tenho bebida, não tenho morada, não tenho família, não tenho nada. Eu acho que Deus se enganou. Eu acho que o profeta se enganou. Porque já se passaram 6 anos e eu estou nessa situação. Aproximadamente, a Bíblia não fala, mas esse período dá mais ou menos 6 anos. E eu estou nessa situação. Às vezes achamos que as promessas de Deus caducou, que Deus se enganou. Meu amado, minha amada, tudo tem sua hora. No tempo certo, Deus irá agir na sua vida. As circunstâncias, nós somos guiados pelas circunstâncias. Você olha em sua volta e você não vê que está de acordo com aquilo que você espera. Porque a nossa fé é muito baseada no que nós vemos. Se eu estou vendo que as informações e as condições estão favoráveis, Deus é comigo. Mas se as condições e as situações estão desfavoráveis, Deus não é comigo. Deus não precisa de condições. Deus não precisa de situações favoráveis. Ele é Deus. Nós não podemos esmorecer, porque quando você olha para o quadro, ele não está de acordo com a tua vontade. Ele não está conforme você quer. Isso não é situação para que você venha parar. Muitos param, retrocedem nesse momento e achando que Deus esqueceu, que Deus abandonou. Mas é aí que nós temos que nos manter firmes, acreditando na promessa do Senhor. Se eu estou obedecendo a voz de Deus, eu tenho que ter convicção de que a promessa irá se cumprir. Davi, ele fez igual todos fizeram. Todos choraram, todos amarguraram. Tem momentos que você vai chorar. Eu também passo um momento de dificuldade. E às vezes vem até o desespero, vem as dificuldades. Você não pensa que eu estou falando isso aqui, que eu sou um exemplo. Pelo contrário, tem vezes que eu passo também por contestações. Falou, será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou mesmo para pregar? Será que esse ministério é chamado de Deus? Ou será que é da minha cabeça? Porque não parece que está dando certo.
Pô, mas o trabalho está devagar, não parece que Deus está abençoando. A situação da minha vida não parece que Deus está agindo. Muitas vezes você vai pensar dessa forma. Mas é o momento de você se fortalecer no Senhor. A palavra diz que todos choraram, mas o único que se fortaleceu no Senhor foi Davi. Glória a Deus. Todos choraram, muitos choram, mas poucos procuram se fortalecer no Senhor seu Deus. Acho que merece pelo menos um glória a Deus. Glória a Deus. Todos prantearam ao ponto de perderem as suas forças. Mas só teve um que se fortaleceu no Senhor seu Deus. Só teve um que falou: meu Deus, eu não aguento mais. Ele não se fortaleceu numa bebida, numa droga, mas ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. E ele sem orientação nenhuma, sem destino, porque ele não sabia para onde os homens tinham ido. Ele tinha 600 homens com ele. E a palavra diz que eram 600 endividados, homens que não tinham um currículo lá muito bom, homens que não tinham muita habilidade com luta. Mas Deus não está contando com seus recursos, porque Ele é Deus. Glória a Deus. E 200 homens não podiam ficar de pé, tamanha fraqueza que sentiram. E ele pega 400 homens e sai atrás dos inimigos. Tem momentos que você vai ter que pegar esse pouquinho que você tem e tem que tomar uma atitude. Você não vai poder ficar chorando. Você tem que chorar, se fortalecer e partir para dentro. Não tem como ficar prostrado chorando. Não vai resolver. Tem que tomar uma atitude. E foi o que Davi fez. Continuando. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi a quem? Ao Senhor. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque eu de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Tem momentos que você tem que partir para dentro. Não vai dar mais para ficar chorando. Mas primeiro você tem que se fortalecer no Senhor seu Deus. Muitos querem partir para dentro, mas sem se fortalecer no Senhor seu Deus. Muitos querem se fortalecer, mas não querem partir para dentro. Você tem que se fortalecer no Senhor seu Deus e tomar uma atitude. Tem que fazer as duas coisas. Por isso que é oração. Orar e ação. Não é orar e ficar parado. Mas muitos querem fazer com as suas forças, mas sem consultar o Senhor seu Deus. Eles querem fazer da forma que eles acham que vai dar certo. E Deus não age assim. Eu tenho que tomar uma direção de Deus. Eu tenho que receber de Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Ele vai falar: meu filho, faz isso. E fazer. Meu filho vai por aqui. Meu filho vai por lá. Meu filho faz isso. Meu servo faz aquilo. E eu tomo uma atitude. Porque Davi recebeu a promessa de que ele sentaria no trono. Os anos foram passando fome, necessidade, sendo perseguido, e nada aconteceu. Pelo contrário, estava indo de mal a pior. Eu tenho certeza que deve ter passado pela cabeça de Davi: falou, antes se eu estivesse tomando conta das ovelhinhas do meu pai.
Era melhor eu falar. Porque eu decidi receber essa promessa, eu abracei, e agora eu estou perdendo aqui a moradia, não tenho o que comer, não tenho o que beber, perdi minha família, perdi tudo. Acredito que isso deve ter passado pela cabeça dele. Porque ele é ser humano. Mas temos que confiar na palavra de Deus. Porque o homem pode mentir, o homem pode falhar, mas Deus não. Deus cumpre as suas promessas. Independente da minha conduta e da sua conduta. Independente se eu sou perfeito. É certo que Davi teve momentos que ele teve angústias. A palavra falou isso, que ele angustiou-se. Eu e você somos de carne e osso. Tem momentos que nós nos desesperamos, temos dificuldades, mas temos que seguir em frente. Temos que continuar. A dificuldade de muitos é essa. Eles querem chegar até onde Deus prometeu, mas não querem ter comunhão com Deus. Não querem obedecer a palavra. Não querem congregar. Não querem ouvir a palavra. Não querem ouvir os ensinamentos de Deus. Não querem estar orando. Não querem estar jejuando. Não querem estar adorando a Deus. Mas querem chegar à promessa. Querem obedecer a sua carne. Não querem obedecer a Deus. Muitos aqui estão cansados. Pela sua vontade você estaria em casa. Mas você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que foi para você. Mas muitos não querem isso. Muitos não querem ouvir a voz de Deus. Preferem estar em casa, sendo orientado pelas suas próprias convicções, pelas suas próprias vontades. Meu amado, creia. Não olhe para as circunstâncias. Deus é contigo. Glória a Deus. Mas você não sabe o que eu estou passando. Mas você também não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que o irmão do teu lado está passando. E você não sabe o que muitos pela terra estão passando. Servos de Deus. Não pense que é só você que está passando privações e dificuldades. O profeta Elias, quando estava na caverna chorando, o Senhor falou: ô Elias, o que fazes aqui? Ele falou: Senhor, mataram todos os profetas, só sobrou eu, não tem mais ninguém. Aí o Senhor falou assim: meu filho, tem mais 7.000 que não se dobraram aos demônios. Tem mais 7.000 que se mantiveram firmes. Ele pensou que era só ele que estava passando problema. Problema todos nós temos. Agora a diferença é aqueles que vão retroceder e aqueles que vão avançar. Você é daquele que vai retroceder ou você é daquele que vai avançar? Dá uma catucada no seu vizinho e pergunta para ele: você vai retroceder? Você vai retroceder? Acho que tem gente que é mudo. Vamos avançar. Fala, o segredo é avançar. O segredo é avançar. Retroceder jamais. Retroceder jamais. Temos que seguir em frente. As circunstâncias não podem estar favoráveis. Pode estar com dificuldades. Mas o segredo é se manter firme. O segredo é nunca retroceder. É nunca voltar atrás. E a principal promessa que Deus dá, que é necessário você ter perseverança, é para a salvação. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é o que perseverar, é o que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma das características daqueles que são de Deus é a perseverança. E aquele que persevera alcança de Deus as suas promessas. E a maior promessa de Deus é que um dia estaremos com Ele. Essas coisas que Deus bota no seu caminho é só para te preparar. Essas bênçãos que você quer alcançar aqui na terra
que Ele vai permitir que você alcance, é só para te preparar para a maior de todas as promessas. Glória a Deus. Isso é só obstáculos que Deus está botando para que você venha se preparar para receber o maior. Ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. O muito não é aqui, o muito é lá. Mas você tem que começar a ser fiel aqui. Na dificuldade, nas privações, nos levantes que acontecem na sua vida. Tem dia que você tem vontade de parar, de desistir. O choro vem. Você começa a se contestar. Por que está acontecendo tanto essas coisas comigo? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Todos nós passamos por essas situações. Mas se mantenha firme. Nunca retroceda. Nunca volte atrás. Continue firme. Continue buscando a presença dele. Amém. Ele vai falando, meu filho, vai para a esquerda, vai para a direita, segue em frente. E você vai chegar onde você está. Querendo chegar onde Deus prometeu. Ele vai te levar até lá. Ele vai te conduzir. Basta você não retroceder. Continue firme. Amém? Fique de pé.